Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 7 de março de 2025 e vamos falar hoje de novo um pouco a respeito de educação dos filhos. Veja como é muito mais fácil falar do que fazer. Hoje eu gostaria de falar a respeito de vingança. Vingança é algo que está à nossa volta e está muito presente na criação dos filhos. É muito mais comum do que você imagina. Então antes, se inscreva aí no canal, curte, compartilha, comente e vamos falar a respeito desse tema. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você não tem uma Bíblia, pesquise aí no Google Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 31. Assim nos diz a palavra de Deus. Digo-vos, porém, aqui é palavras de Jesus. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Resumindo, amai os vossos inimigos. Você já parou para pensar, primeiro, se você cumpre isso aqui? Segundo, como é que você tem ensinado aos seus filhos? Porque o que nós vemos hoje em dia na criação de filhos? Se um amiguinho vai lá e bate no seu filho, o que você vai ensinar para o seu filho? Já manda aí no comentário. O que você ensina ao seu filho? O que você fala para ele fazer? Você está lá, vou dar o meu exemplo. Desço lá no prédio, tem brinquedoteca, tem um parquinho, tem ocasiões que tem quase 20 crianças lá. Então você está lá acompanhando seu filho, tá? As crianças estão ali brincando, aí uma vai lá e empurra seu filho. Uma maior, inclusive. Ela empurra seu filho, ele cai. Olha para você e chora. Papai, fulano me bateu. Aí você vai lá. Crente. Você é crente. Aí você chega lá no ouvido do seu filho e fala o quê? Filho, vai lá e devolve. Vai lá e dá-lhe uma voadora. Ou mesmo você mesmo vai lá e senta o sarrafo na outra criança. Mas o ponto é, o que você ensina para o seu filho? Quando você tem uma oportunidade enorme de ensinar isso aqui para o seu filho, você já parou para pensar nisso? Jesus Cristo ensina a você dar a outra face. Eu sei que é difícil. Ou se sei. Tenho 2 filhas pequenas. É difícil. Inclusive brigam entre elas. E entre elas é difícil também. A vontade que dá muitas vezes, uma está ali brincando tranquila e a outra vem do nada e pum! Dá um tapa, dá um beliscão, tenta morder. Ou morde a outra. A vontade é pagar na mesma moeda. Falar para a outra filha, vai lá e faz a mesma coisa. Se for o caso, eu seguro. Eu seguro, filha, vai lá, morde, devolve. Vingue-se da sua irmã. Mas é isso que a Bíblia está ensinando a nós? Não é. A Bíblia nos ensina que o vingador é Deus. Deus é que vai se vingar, não nós. Deus não ensina nós buscarmos justiça própria. A justiça vem de Deus, é uma justiça santa. O que Deus nos ensina é que nós devemos pagar o mal com o bem. É difícil? Ou se é. Então qual é a prática que eu tenho adotado aqui em casa? E eu confesso que eu já cometi esse pecado, principalmente com as irmãs. Graças a Deus, não estou praticando mais. Sou pecador, posso cair, mas espero que não e oro para que Deus me dê graça para que eu consiga. Então, qual é o hábito que nós temos aqui em casa? Geralmente a menor que bate na maior aqui em casa, é impressionante. Mas também acontece do inverso. A menor bateu na maior, a gente faz o seguinte: ensina a maior que ela deve pagar o mal com o bem, ou seja, vai lá, perdoe sua irmã, dá um beijinho na sua irmã. E para a pequena que bateu, aí nós a corrigimos.
buscando saber qual é o motivo pelo qual ela foi e bateu. Muitas vezes não vai ter motivo nenhum. Foi do nada. Então nós vamos corrigi-la, vamos discipliná-la para que ela não mais agrida a sua irmã. E isso deve ser uma prática extensiva a outras situações também. E ninguém aqui está falando que é fácil, pelo contrário, já enfatizei aqui diversas vezes que é difícil. Porque eu estou falando de uma situação específica com duas filhas minhas e da minha esposa, são irmãs. Mas você fazer isso com uma pessoa que você não conhece, uma criança, sei lá, que às vezes você nem tem empatia, que vem e faz algo de ruim com o seu filho, você ensinar isso aqui é difícil. Difícil. Mas é necessário. É necessário. Porque caso contrário, o seu filho vai crescer achando que ele tem o direito de se vingar, quando a Bíblia diz o contrário. Então, em uma situação dessa, eu já falei, mais comum do que deveria ser, é uma grande oportunidade de nós ensinarmos o Evangelho verdadeiro para as crianças. Amar o próximo, pagar o mal com o bem. Sermão do Monte de Jesus Cristo, ser manso. Os frutos do Espírito, ter domínio próprio, ter paciência, longanimidade. Então, vamos buscar ensinar o verdadeiro Evangelho aos nossos filhos. E não aquilo que a cultura nos ensina, que faz com que nós fiquemos impregnados desse conhecimento e acabemos em uma situação dessa nem pensando. Nós falamos o que naturalmente todo mundo falaria. Te bateu? Vai lá e bate de novo. Ou o famoso, né? Se apanhar na rua, vai apanhar em casa também. Então, bate na rua porque você vai apanhar em casa. Que raio de ensino cristão é esse? Então, vamos nos atentar e vamos ensinar aos nossos filhos o caminho correto para que eles andem. Afinal, esse ensino correto que ele está aprendendo agora, ele leva para a vida inteira. Provérbios nos ensina isso. Ensine a criança no caminho em que deve andar e nem depois de velho ela se esquecerá dele. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Lembrando que temos vídeos aqui no canal todo dia, 6 horas da manhã, uma devocional, um corte de sermão meio-dia e 18 horas, um vídeo mais aberto, igual esse aqui, de diversos assuntos. Um forte abraço e nos vemos aqui no próximo vídeo.